Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. E nesse vídeo eu vim falar com vocês aqui sobre uma dúvida que tem deixado muitos alunos aqui da Escola Ninja WP inquietos, que é se muitos plugins deixam seu site WordPress lento, tá? Há muitas controvérsias aí na internet sobre essa afirmação. Será que plugins deixam ou não deixam seu site lento? Então nesse vídeo eu vou explicar em detalhes o que acontece com a utilização dos plugins aqui no WordPress para você, tá bom? Se você é novo aqui no canal da Escola Ninja WP, não se esqueça de seguir, clicar no sininho aí para que o YouTube te avise de novos vídeos que a gente publicar aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Provavelmente você já deve ter ouvido ou pesquisado ou alguma coisa relacionada que quanto mais plugins você usa, mesmo que você não esteja ativo, esses plugins deixam seu site lento, tá? Na verdade, essa é uma afirmação que ela é meia verdade, tá bom? Eu vou explicar para você. Primeira coisa, quando você tem um plugin ativo, tá? Esse plugin ele já está em pleno funcionamento no seu WordPress. Mesmo que você não esteja utilizando ele, se ele está ativo, ele está utilizando, né, as APIs, as funções do WordPress. E qual é o grande problema disso? O grande problema é que quando você ativa um plugin, esse plugin ele é composto de quê? PHP, JavaScript e CSS, tá? PHP para regra de negócio, CSS para dar estética e JavaScript para interatividade, ok? Por exemplo, vamos supor que você esteja utilizando aí o Contact Form 7. Você instalou ele, ele veio aí no seu tema e no processo de instalação você ativou ele. Só que você não está usando, você está usando o formulário de contato do Elementor. Se você der uma olhadinha no código-fonte do seu site, você vai ver que vai ter JavaScript e CSS do Contact Form 7 lá. E, baseado nessa afirmação, eu digo que quando você tem muitos plugins ativos, sim, esses plugins vão deixar o seu site lento, mesmo que você não esteja usando. O WordPress não sabe se você está usando o plugin ou não, ele só sabe se está ativo ou não. Então, a verdade é, quanto mais plugins ativos você tem, mais lento o seu site vai ficar. Porque esses plugins, eles injetam JavaScript e CSS dentro do seu tema, tá? E você, mesmo que você não esteja usando, ele está ali, presente, tá? E a soma desses JavaScript e CSS vão fazer com que o seu site perca posição não, fique mais lento, tá bom? E quando o plugin não está ativo, tá? Quando o plugin não está ativo, ele de fato não vai injetar um JavaScript e um CSS lá no seu tema. Porém, que se ele não está ativo, você deveria excluir, porque se ele não está ativo, você provavelmente não vai atualizar ele, ele não vai ficar atualizado e você vai ter vulnerabilidades no seu site WordPress, tá bom? Então, são essas questões. O outro grande ponto também dos plugins para o WordPress, que eu vejo muita gente errando, é o teste dos plugins. O que é teste dos plugins? A pessoa vai lá, instala um plugin para testar, o plugin não funciona, ela testa outro, ela testa outro, ela testa outro, ela testa outro, até ela achar o plugin que funciona. Talvez você não saiba, mas a maioria dos plugins para o WordPress, eles criam tabelas de banco de dados ali na instalação do WordPress. Então, vou dar um exemplo prático para você. Quando você instala o WordPress de fábrica, tá? O padrão das tabelas são apenas 12 tabelas de banco de dados. O WordPress, por padrão, só tem 12. Quando você instala o WooCommerce, o Commerce, se eu não me engano, ele acrescenta mais 7 tabelas no banco de dados. Ou seja, agora você tem 12 do WordPress mais 7 do e-commerce. E aí vamos supor que você desistiu do e-commerce, não vai mais trabalhar com e-commerce. Quando você desativa e desinstala o e-commerce, ele não remove as tabelas ficam ali, tá? E aí você foi, instalou o Elementor, instalou o WordFence, instalou o Contact Form 7, instalou outro e outro e outro e outro, e esses plugins eles vão criando tabelas ali no banco de dados e não vão excluindo. Qual que é o grande problema de você ter infinidade de tabela de banco de dados? Você acaba perdendo performance no lado da consulta, né? Porque muitos, dependendo dos plugins que você tem ali, eles utilizam de tabelas de plugins conhecidos. Por exemplo, eu já peguei vários plugins para o WordPress que utilizam das tabelas nativas do próprio e-commerce.
para funcionar. Então você acaba, primeiro, acumulando lixo no banco e você acaba perdendo performance na parte da consulta também. E aí você tem um outro problema. Se você não está usando o plugin e não vai usar o plugin, tá? E já decidiu o que mínimo que você deveria fazer, além de desativar o plugin, remover o plugin, é também fazer uma higienização no seu banco de dados. Você instalar o plugin WP Optimize, você vai nas opções de tabela e você vai remover aquelas tabelas na qual não existe um plugin específico para aquilo, tá bom? Então, essas são algumas considerações sobre a utilização de plugins, tá? Eu vejo muita gente aí com números fixos ensinando muitos outros profissionais. Ah, você deve usar somente 30 plugins para o WordPress. Você não deve usar mais do que 15 plugins para o WordPress. Pessoal, entenda uma coisa. Eu nunca vi tanta bobeira, tanta besteira numa única frase. Não existe número mínimo de plugins que você deve utilizar. Não existe, nunca vai existir. Cada projeto é único, cada projeto tem demandas únicas e ninguém, a não ser você, vai determinar quais níveis de funcionalidades você tem. A partir do momento que uma pessoa fala que você não pode ter mais do que 20 plugins, significa que o seu projeto ele vai chegar até um nível e não vai crescer mais. É isso que vai acontecer. Porque você não pode mais instalar plugin, né? Vamos lá. Só para você ter uma ideia, o WordPress, olha só a contagem que eu vou fazer, tá bom? Você tem o WordPress, não tem nenhum plugin. Plugin de backup você precisa de um, você já tem um plugin. Plugin de segurança você precisa de um, nós temos dois, tá? Se você for trabalhar, por exemplo, com Elementor, você tem o Elementor gratuito e o Elementor Pro, você já tem 4 plugins. Se você vai trabalhar com o Commerce, mais 5 plugins. O Commerce, você precisa do plugin do Cláudio Sanches ali, do Extra Custom Fields. Então, 6. Você precisa de um geto de pagamento, 7. Você já tem 7 plugins, né? Você provavelmente vai instalar algum plugin para customizar alguma coisa, né? 8 plugin, tá? 8. Ou seja, para cada ação que você toma, você precisa de um plugin ou outro, tá bom? Ah, você vai precisar de um plugin de EAD, 9. Você vai precisar de um plugin de área de membros, aí geralmente são 2 plugins, 11. Daqui a pouco você já passou da casa dos 35 plugins tranquilamente. E não está errado, né? Se você está usando 35, 40, 50, até 100, não importa. Nós não estamos falando aqui de números, tá? Nós estamos falando aqui de fato se você está usando, tá? O que eu vejo de errado é muita gente instalando um monte de plugins sem a menor necessidade, tá bom? E outra coisa, você também misturar projetos, tá? Vou dar um exemplo para você. Você tem um blog, você tem uma loja e você tem um EAD. Blog, loja e EAD. Loja que eu digo é loja de produtos, tá bom? Você tem 3 projetos, na verdade. Você não tem um projeto em 3, você tem 3 projetos. O blog é um projeto, a loja é um projeto, o EAD é um projeto. Esses projetos, eles têm demandas de plugins específicas. Para você ter uma ideia, para você usar um blog, você precisa de um tema de blog, você não precisa de um tema de loja, você precisa de um tema de blog. Dá para fazer com um tema de loja? Dá, mas não vai ficar tão legal, tá? Então, você precisa de um tema de blog, ok? Aí você vai precisar de Yoast, você vai precisar de plugins de SEO, você vai precisar de plugin de linkagem interna, coisas que para uma loja você não vai precisar. E aí você já começa a gerar uma miscelânea de plugins. Então a ideia é você separar os projetos, né? Coloca um subdomínio, blog.seusite.com.br, loja.seusite.com.br e o EAD fica no site principal. E aí você tem um mix de plugins específicos para cada projeto. O seu site não fica pesado, você não sobrecarrega o servidor também, né? Colocar lá 200 plugins lá dentro, e você também não tem um problema com segurança, tá bom? Essa é a maneira correta de você utilizar plugin, tá bom? Plugin para WordPress, gente, não é feira que você vai lá naquele dia que você está com um pouco de dinheiro e pega um de cada, né? Você entra nos corredores do supermercado ali, sai pegando, vou pegar um desse, 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 enche o carrinho, chega no caixa, paga e vai embora. Você tem consequências quando você coloca muitos plugins, muitas consequências, tá? Então, tome um pouco de cuidado. Não estou dizendo para você não instalar plugin, não estou dizendo que você tem quantidade mínima, só estou dizendo para você ter consciência de todos os plugins que você está usando, beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima aula.